Em Casa com Chicão Tofani, eu recebo a minha amiga Luana Filinto. Luana Filinto é aquela mulher que todo mundo queria conhecer, anda de Jeep Compass, mora numa mansão em Alphaville e tem um escritório, consultório de frente para o Rio, ali no Trend da Ipiranga com a Borges, e é a melhor considerada pelos VIPs da cidade, socialites, celebridades. Se é que tem celebridade em Porto Alegre, e etc e tal, a melhor micropigmentadora. E boa tarde, obrigada pelo convite. Esse cinto é Gucci ou Dolce & Gabbana? É Gucci. É Gucci, Gucci é 2G. Gucci é considerada a maior grife italiana em termos de história, de lenda. Fez até um livro. E tem o filme também, né? A Casa Gucci. Eu tive a oportunidade de ter um carro com o meu nome, Tofani Fiat Gucci 500, que é a Tramonto, com uma parceria com a Fiat do Brasil, e eu trabalhando para a Tramonto fizemos uma série especial, porque a Gucci é um nome que a Fiat usa nos seus carros em séries especiais, entende? Eu não sabia. Porque a Gucci é italiana, né? A Fiat também, né? E tu gosta, né? Mas micropigmentadora. Tá ficando branco, tem que deixar escuro. O homem usa muito micropigmentação ainda? Olha, tem avançado bastante. Não era comum os homens fazerem, até porque os procedimentos eles eram um pouco mais pesados e artificiais. E com isso, com a evolução dessa técnica, cada dia mais suave, mais delicada, mais natural, os homens começaram a aderir sim. E, doutor, como é que é a história da micropigmentação, hein? Como é que começou a micropigmentação na história da beleza da mulher? Então, a micropigmentação, na verdade, ela é uma técnica muito antiga que era usada no Japão. O primeiro tebori foi japonês e era feito de bambu. Pô, que legal. Eles tatuavam com bambu. E na década de 80, a micropigmentação, que não seria esse nome, né? Seria permanente make-up ou maquiagem definitiva, como né, era a nomenclatura. Eles, na década de 80, foi introduzida no Brasil. E era uma técnica como uma tatuagem. Então, por isso que quando nós víamos as pessoas na rua, como a gente diz o símbolo da Nike, né? Era aquele carimbo, porque era tatuado mesmo, né? Então, foi passando anos 80, né? As pessoas já estavam pensando queriam um trabalho mais natural, mais delicado, né? As pessoas já estavam primando por uma beleza mais natural. E aí isso foi tentando se evoluir essa técnica para chegar nesse objetivo. E nisso foram surgindo várias academias, e aí foi evoluindo para dermopigmentação, que seria com dermógrafo, né? Só que uma técnica um pouco mais suave, que ainda era efeito de sombra. Acho que por meados de 2015, eu não tenho muita certeza de que ano que entrou a microblending no Brasil, que daí seriam as técnicas de fios mais delicados e mais naturais. Ainda assim pesados para o que nós temos hoje. Mas hoje a nova tecnologia é pintar a sobrancelha? Então, isso vai depender do objetivo de cada cliente, tá? Tem clientes que gostam de um procedimento mais marcadinho, efeito sombra, como se passasse uma sombra, ou o efeito de rena, né? E outras optam pelo o máximo de naturalidade possível, que hoje em dia é a técnica que eu mais gosto. Por quê? Porque com esse procedimento dá tempo do pigmento ele ir degradando naturalmente e sumindo para que tu possa refazer. E aí tu continua sempre e pode mudar, né? Te dá a possibilidade de mudar o teu objetivo. Sei lá, ano que vem eu quero fazer um pouquinho mais marcada. Então, por isso que essa evolução da técnica e dos pigmentos para durarem menos foi um grande avanço para os micropigmentadores. Mas o homem não usa muito, né? Usa, inclusive labial. Labial? Sim, porque tem pessoas que têm os lábios muito arroxeados, né? Tem muita pigmentação. E aí o que se faz? Neutraliza. Não é que tu vá mudar a cor, tu vai tornar ela neutra, tu vai emparelhar esse tom. Tu não precisa deixar rosa, mas tu pode deixar um lábio mais bonito, mais viçoso, com ar de saúde. Agora, aquele dia que a senhora fez uma micropigmentação em mim, muita gente elogiou, porque escurecer a sobrancelha
marca mais os olhos, né? E etc. Mas eu pedi algo que as pessoas não curtiram muito. Mas eu me encontrei com um cara que morou na Itália, disse que na Itália eles fazem muito isso, com um delineador fininho preto embaixo. Sim, é que, na verdade, o que não foi aprovado era o local onde você queria fazer o delineado, aquele né? Aqui? Isso. Não, aquele aqui só o goleiro Rustu do Barcelona fazia. Sim, é que o que acontece? Pessoas que têm alopécia, por exemplo, ou que tiveram algum diagnóstico de câncer, às vezes perdem, né, os cílios, perdem a sobrancelha. Então isso possibilita que tu possa fazer uma raiz de cílios para dar mais volume, né, marcar mais o olhar da pessoa, porque ela perde totalmente a expressão. Tanto que até tem um memezinho, um videozinho que às vezes passa no Instagram da Mona Lisa sem sobrancelhas. Isso até um monte de gente acabou publicando. E tu vê como a pessoa perde a expressão quando ela não tem harmonia, né? Porque a sobrancelha traz harmonia para o rosto. Então, mas o delineador embaixo você não aconselha para o ano, então? Se for um olho muito pálido, que tu tem os cílios muito clarinhos, embaixo não se costuma mais fazer, tá? Isso é uma técnica um pouco mais antiga, porque tem muita vascularização, muitos vasinhos, e se no momento que tu estás fazendo, se pesa um pouquinho a mão, isso pode migrar. E aí dá aquelas manchas nos olhos. Então normalmente faz raiz dos cílios. Então é melhor fazer em cima. Exatamente. Então. Mas os egípcios usavam. Usavam, né? E ficava bonito, né? Ficava bonito. Ele maquiava os olhos, né? Fazia inclusive essa parte aqui o que é? É rímel aqui? Sombra? É embaixo da sobrancelha? Em cima aqui. Em cima da sobrancelha? Não é a sobrancelha. Não, essa parte que fica aqui entre os olhos pálpebras. As pálpebras. Se usava antigamente o iluminador, que hoje em dia eu estou removendo ainda. O iluminador, eles faziam o quê? Para marcar mais um pouco a sobrancelha, não bastasse o excesso e acúmulo de tinta que já era usado na época, eles costumavam passar um pouco de titânio, né, o pigmento branco embaixo para iluminar a sobrancelha e deixá-la mais definida. E isso a longo prazo, todos os pigmentos têm uma pequena quantidade de titânio, mas a longo prazo o titânio ele vai ficando escuro. Uhum. Então não é muito aconselhável tu colocar numa região onde tu possa te arrepender. E essa região que está entre a pálpebra e a sobrancelha, essa parede aqui? De cima. Na verdade, seria a parte de usar a iluminação, né? Isso aí. Essa pálpebra. As mulheres maquiam muito com metálico, prata, escuro, né? Homem usar isso aí não é legal, né? Olha, com micropigmentação eu não aconselho. Mas com morena... E o dia que eu fiz a sua sobrancelha, eu fiz uma coloração. Eu colori o pelo. Então, assim, antes de tu ser um micropigmentador, tu tem que ser um bom designer. Então, para tu passar por esse processo, tu precisa aprender essas outras técnicas, que seriam, né, epilação egípcia, falando dos egípcios, aprender a fazer coloração, porque se tu não tiver um bom design, tu não consegue ser um bom micropigmentador. E aquele corte na sobrancelha que alguns jogadores usam? Pois é, desculpa, né, a minha opinião, eu sei que as pessoas gostam, isso também é moda e a moda passa, mas... eu acho, porque como eu prezo muito pelos pelinhos, eu cultivo-os, eu não sou muito adepta dessa moda, mas eu acho que para quem gosta fica bem bonito. Eu quero botar, usei uma vez, se chama sobrancelha celta até. Celta? É que os celtas, um povo do norte da Inglaterra, onde é a Escócia agora, usavam como uma decoração guerreira, até os presidiários depois usavam, sabe? Essa eu não conheço. É um corte em diagonal do pelo. Um em cada lado aqui, sempre na diagonal. Vou experimentar isso aí. Vamos Doutora, fazer. As mulheres que estão nos assistindo e os metrosexuais que estão nos vendo também, gostaria de saber como é que eu falo com a doutora, Chicão. Aí, doutora. Então, vocês podem entrar em contato pelo meu @luana.felinto.micro, ou só botar Luana Felinto Micro, vai aparecer, ou pelo nosso telefone, nosso WhatsApp, que é 98110 7795.
Tá aí, ó, 981-10-7785. 95. É um WhatsApp assim de pizzaria, fácil de decorar, né? Valeu, querida Luana Filinto. E a gente continua no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos stories, em tudo que tem de internet por aí, em casa, com Chicão Tofani. Valeu.